Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Neste vídeo, nós vamos avançar um pouco, vamos entender um pouco o papel da economia como ciência e, em seguida, vamos falar de modelos econômicos, para que servem, como que a gente usa e, de alguma forma, começar a ilustrar esse papel da economia como ciência com alguns modelos bem simples, no entanto, bem poderosos, tá? Tudo bem. Então, a gente precisa primeiro entender o que se entende por ciência. Então, ciência é aquele conjunto de conhecimentos criados a partir do método científico. Ah, tudo bem, professor, mas eu estou na mesma. Então, de que se trata quando a gente fala o método científico? Gente, o método científico é aquele conjunto de técnicas, algumas vezes até protocolos, que a gente tem que seguir com muita atenção, muito rigor, para tentar assegurar que o conhecimento não está sendo influenciado por nossas opiniões, pelas opiniões de terceiros, pelos nossos preconceitos e tudo mais. Tá, então, o método científico, ele tem algumas etapas que precisam ser, de alguma forma, lembradas aqui, né? A gente está acostumado a pensar no método científico como sendo uma sequência de uma observação muito criteriosa da realidade, a elaboração de teorias, então a gente enuncia hipóteses sobre aquilo que a gente acha que explica ou que caracteriza a realidade. E, em seguida, a gente vai testar aquelas hipóteses com mais observação, com mais enfrentamento daquilo que a gente chama de evidência empírica, ou seja, o que os dados, o que a realidade mensurável pode nos falar a respeito das teorias. É interessante a gente notar que a teoria, nesse caso, né, as teses, os enunciados, eles antecedem o teste. Não é como se a gente apenas fizesse a observação e dali elaborasse a teoria. Então, essa primeira etapa de observação, mais genérica, mais ampla, ela serve para que a gente enuncie as nossas teses, as nossas hipóteses, antes de, aí sim, usar todos os meios possíveis, alcançáveis, para submeter a nossa tese, a nossa hipótese, a um conjunto muito grande de testes. Então, por esse sentido, a gente entende que a teoria econômica, a ciência econômica, ela não serve para descobrir a verdade. Ela serve para criar teses, criar teorias que são muito difíceis de refutar, são muito difíceis de negar. Não significa que elas sejam a verdade, significa só que depois de a gente tentar, de todas as maneiras possíveis, desmentir, negar, a gente não pode. Então, uma ciência, ela é baseada na nossa capacidade de tentar e não conseguir desmentir uma certa hipótese. Quando a gente tem uma teoria que foi submetida a todo tipo de teste e ela passou, isso significa que ela é verdade? Não. Significa que ela provavelmente é próxima da verdade. Mas ela não pode ser dita como verdade, tá, gente? A gente sempre vai ter a possibilidade de novos conhecimentos aparecerem, novos testes aparecerem, e aquela teoria ou aquela hipótese acabar sendo melhorada, aperfeiçoada, e esse é o processo continuado da ciência, tá? Tá, é interessante a gente pensar que na maior parte das ciências naturais, biológicas, as pessoas conseguem criar experimentos controlados, né? Então, se eu vou fazer de alguma forma, uma tese, uma teoria na química, eu consigo isolar em um tubo de ensaio apenas 2, 3 elementos naturais. Eu posso colocar o sódio, cloreto de potássio, colocar um ácido qualquer e misturar em determinadas quantidades para ver o que acontece. Ali, em tese, eu conseguiria eliminar todas as possíveis condições e fatores que possam afetar aquele experimento. Então, eu vou geralmente usar aquela frase: mantidas constantes as condições de temperatura e pressão, então tal e tal coisa acontece. Tá.
Então, nas ciências naturais e nas ciências biológicas, químicas, físicas, geralmente a gente consegue, com muita facilidade, realizar experimentos controlados. Nas ciências econômicas, isso é um pouco mais difícil, né? Imagine só que eu pegasse aqui o conjunto de estudantes de uma determinada turma e falasse: bom, nós vamos fazer agora um experimento, eu vou distribuir para você pedaços de papel e a gente vai chamar isso de dinheiro, cada um vai trocar um objeto que tiver de sua propriedade agora. Bom, por mais que a gente tente fazer esse joguinho, né, essa imitação da realidade, ela dificilmente vai ter as mesmas características da realidade, tá? Então, nas ciências econômicas, o espaço para experimentos controlados, ou seja, experimentos planejados, geralmente é pequeno, o que vai fazer com que os cientistas da economia busquem experimentos naturais. Então, vamos pensar nessa catástrofe que está acontecendo planetária chamada de pandemia. Ora, eu posso entender que até dezembro, novembro de 2019, a gente não tinha sequer conhecimento desse vírus e o que ele pode causar. A partir da emergência da pandemia, eu tenho uma mudança de um fator e mantido todos os demais constantes. Eu posso ver como que o sistema econômico em um país ou em outro país respondeu a essa emergência da pandemia. Então, o que o cientista social em geral, e em particular a economia, vai procurar fazer é identificar fatos e eventos na história que, de alguma forma, lhe permitem testar certas hipóteses. Então, eu poderia enunciar algo do tipo: na presença de uma pandemia, a emissão de moeda não gera inflação. Ah, então, poxa, eu posso ver. Quer dizer que se um banco central lá da Malásia quiser imprimir um monte de moeda e colocar em circulação, não vai gerar inflação? Ah, deixa eu ver como que foi a impressão de moeda, como que foi a disponibilidade de dinheiro em diferentes economias. Será que aqueles que tinham mais moeda em circulação tiveram mais inflação ou não, tal? Então, o que a gente consegue fazer dessa forma é aproveitar as oportunidades que a história nos dá para testar certas hipóteses na economia, tá? É importante também lembrar que dentro de um conceito de teoria, a gente enuncia hipóteses muitas vezes que são relativamente simples. A gente busca simplificar a realidade para tentar fazer com que ela seja tratável, né? Se a gente pensar em qualquer circunstância, vamos dizer assim, como que uma pessoa adquire uma blusa, um casaco no período de inverno? Tá, na verdade, para essa decisão, a aquisição de uma roupa de frio no período de inverno, existem tantos milhares de informação que poderiam afetar essa decisão, o gosto da pessoa, o tempo que ela tem, quantas horas de trabalho por dia ela está comprometida, se ela estuda, se ela não estuda, se ela mora perto do shopping e tal. Existe um número tão grande de condições que poderiam afetar uma decisão simples como essa, que a gente simplifica. A gente fala assim: suponha que a pessoa está diante de uma vitrine da loja. E aí, o que ela pode levar em consideração na hora de comprar este ou aquele produto? Então, quando a gente faz isso, a gente está colocando de lado e deixando para fora da nossa explicação, da nossa teoria, um monte de circunstâncias que poderiam afetar a decisão do consumidor. Tá, então, isso é um papel dos modelos. Os modelos buscam deliberadamente simplificar a realidade de modo a transformar as nossas análises em coisas mais compreensíveis, mais passíveis de serem tratadas, tá? Então, a maioria dos modelos são simples, e eles são simples porque a gente quer que eles sejam assim. Se forem muito complexos, a gente provavelmente vai ter dificuldade em lidar com esse problema. Se for um número de equações muito grande, um número de variáveis muito grande, é possível que essa complexidade toda não nos ajude, tá? Então, em tese, o que a gente gostaria seria de modelos simples e que fossem muito flexíveis, aplicáveis a um conjunto grande de hipóteses.
Antes de eu dar um exemplo bem claro da importância da simplicidade nos modelos, eu vou fazer menção aqui a esta criatura aqui, ó, um monge franciscano lá do século XIII, que escreveu essa frase assim: se duas teorias explicam um determinado fenômeno, adota-se a mais simples. É claro que isso aqui é uma tradução, digamos assim, interpretativa do que a gente está falando, tá, gente? Mas a ideia é que se eu tenho duas teorias, ambas são boas, ambas não podem ser negadas, eu vou privilegiar, vou priorizar aquela que é mais simples. Na verdade, se a gente fosse traduzir essa frase aqui, ó, que ficou conhecida como navalha de Ockham, navalha no sentido de aquilo que separa o bom do ruim, a gordura da carne, enfim. Então, a ideia de uma navalha no sentido dela ser muito precisa, capaz de separar o que presta do que não presta. Então, a navalha de Ockham diz: a pluralidade não deve ser tolerada, senão necessária. Né? A pluralidade de explicações, de variáveis. Então, a complexidade, de alguma forma, não deve ser aceita, senão quando extremamente necessária. O que nos diz é que a gente sempre deve buscar a simplicidade, tá? Então, na prática, os cientistas vão tentar fazer isso. Eles vão tentar criar modelos que são relativamente simples e, em seguida, buscar testar aquele modelo de duas formas. Primeiro, com evidências diretas, né, se as hipóteses que ele está formulando confirmam ou são confirmadas pela observação da realidade, e depois com os chamados testes de sensibilidade. O que aconteceria com esse meu modelo se eu mudasse um pouquinho aqui a hipótese original? Se isso está muito abstrato para vocês, não se preocupem, que dentro de instantes nós vamos falar sobre o primeiro modelo, tá? Nós vamos tratar o primeiro modelo da economia, o chamado modelo do fluxo circular da renda. Mas, antes de vermos esse primeiro modelo, permitam-me voltar aqui para falar uma última vez sobre a simplificação e a importância da simplificação nas ciências. Então, imagine que você, morador aqui da cidade de Recife, você decide fazer uma viagem. Você vai até, digamos, Alagoas, né? Você vai visitar a cidade de Maceió. Tudo bem, você sabe que não é uma viagem tão longa, mas você vai precisar de um monte de informação, né? Então, uma das coisas que ajuda muito hoje em dia é você ter um celular com o Google Maps, né? Com o mapinha lá do celular. Mas imagine naquele período em que a gente tinha mapas, tá? Mapas em geral. O próprio mapa do Google Maps se aplica a isso também. Mas e naquele mapa de papel? Então, eu tenho lá as rodovias que ligam Recife até Maceió. Aí eu posso ver ali a distância total, eu posso ver, eventualmente, trechos onde a rua, onde a pista está mais bem mantida, eu posso ter algumas informações. Mas aquele mapa, ele certamente não vai me dizer onde é que tem o melhor restaurante, ele não vai me dizer onde é que tem um posto policial, se eu precisar de ajuda, ele não vai me dizer onde é que tem lugares com bons banheiros, que eu possa usar, minha família possa usar, em caso de necessidade. Então, tem um monte de informações da realidade que não estão ali naquele mapa. Ao eliminar esse conjunto enorme de informações, os trechos onde as curvas são mais acentuadas, os lugares onde tem mais risco de assalto. Ao eliminar um conjunto muito grande de informações, eu estou fazendo isso de forma deliberada, de propósito. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que o mapa seja simples. Se o mapa for muito complexo, cheio de informação, cheio de legendas, cheio de risquinhos, ele pode se transformar em algo confuso. E aí ele não faz aquilo que seria o seu, não dá aquele que seria o seu resultado mais desejável, que é fornecer informação de maneira rápida, simples, de forma visual. Tá? Então, a simplicidade em um mapa é desejada. Se eu quisesse um mapa muito, muito, muito complexo, ele também seria muito difícil de ler. E aí, portanto, ele não serviria ao propósito fundamental de orientar as pessoas, tá? Muito bem. Pois então, vamos conhecer aqui o nosso primeiro modelo de economia.
É um modelo simples, pessoal, mas é um modelo bastante interessante, tá? Ele traz algumas implicações e até algum potencial de análise muito interessante. Tá, então, como é que a gente vai constituir esse modelo? Bom, primeiro nós vamos enunciar as hipóteses. Depois nós vamos estudar uma maneira de visualizar essas hipóteses, de transformar aquele conhecimento em um diagrama, em uma espécie de imagem que traduza aquilo que a gente está dizendo, tá? Então, o modelo se chama o fluxo circular da renda ou da produção, mas aqui a gente está chamando só o modelo do fluxo circular. Então, a hipótese 1, H1, há dois grupos de agentes econômicos, as famílias e as empresas. Ah, tudo bem, mas espera aí, não tem governo? Não, não tem governo. Não tem país estrangeiro? Não, não tem país estrangeiro. Não tem ONG? Não, não tem ONG. Aqui só tem duas coisas, só tem famílias e empresas. Não tem nenhum tipo de outro. Ah, mas isso é muito diferente da realidade. Sim, pessoal, nós queremos um modelo bem simples. Nós estamos eliminando vários dos fatores da realidade. Estamos traduzindo para uma coisa bem aplicada, bem palpável, tá? Tá. Aí vem a segunda hipótese desse modelo, H2. Esses dois grupos negociam em dois mercados. Os mercados de fatores produtivos, ou seja, as empresas compram ou alugam e as famílias vendem. Compram, vendem o quê? Fatores produtivos são, por exemplo, a hora de trabalho. Então, meu tempo de trabalho. Quer ver um outro fator produtivo? Terra. Se eu sou família, sou dono dessa terra, eu posso arrendar, posso alugar para uma empresa que vai vir e vai explorar aquela terra. Se eu tiver uma máquina, eu tiver um trator, alguém pode vir e falar assim, eu queria alugar seu trator, eu vou usar essa semana toda, eu te pago, quanto que custa? Então tá bom, então eu vou te alugar essa máquina, você vai me pagar o equivalente a, sei lá, R$ 2.000 por semana. Então, o que a gente está vendo é que, no nosso modelinho aqui, o dono de todos os fatores, né, os donos de todos os fatores de produção, inclusive tempo, inclusive dinheiro, inclusive terra, todos esses fatores que podem ser usados na produção de algum bem ou serviço são de propriedade das famílias. E essas famílias alugam ou vendem esses fatores de produção para as empresas, tá? As empresas compram. Se, por um lado, elas recebem a máquina, recebem as horas de trabalho, recebem o direito a usar a terra por um determinado período, por outro lado, elas pagam. Essas empresas vão pagar por isso, vão emitir lá, conceder dinheiro, cheque, transferências bancárias, vão pagar por esses bens e serviços, tá? Acabou. É isso, o modelo é isso. Só tem dois grupos, pessoas e famílias, e esses dois grupos, eles negociam em dois mercados. Um de bens e serviços, da compra dos bens e serviços que são produzidos por aquelas empresas, o outro das famílias vendendo ou alugando os fatores produtivos. Então, nós vamos tentar registrar essas duas hipóteses num diagrama que represente esse modelo, tá? Observe que essas duas hipóteses, H1 e H2, já têm uma primeira implicação. Há dois fluxos, um de renda monetária, de grana sendo transferida de um lado para outro, e um de insumos de produção, ou seja, de fatores produtivos. E eles seguem em sentidos opostos, mas representam o mesmo valor total. Então, se eu pagar R$ 2.000 para você, você vai me conceder uma semana de operação do seu trator. Qual que é o valor daquilo? É R$ 2.000. Então, uma semana de uso de trator equivale a R$ 2.000. São fluxos, de um lado, de bens ou serviços, de fatores produtivos, de outro, de recursos monetários. As empresas vão usar aqueles fatores produtivos, de um lado, para gerar bens e serviços, vamos dizer, para fazer uma plantação de laranjas, para preparar um suco e colocar à venda lá no supermercado. E as famílias que receberam aquele pagamento pela sua hora de trabalho, pelo aluguel da máquina, pelo aluguel da terra, vão comprar esses bens e serviços no mercado.
uma vez que a produção tiver sido concluída. Tá, então vamos registrar isso aqui e visualizar esse modelo. Olha só, gente, nós temos... deixa eu reduzir aqui um pouquinho o tamanho dessa imagem para caber tudo. Pronto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, de um lado, as empresas, de outro, nós temos aqui as famílias, e são os dois únicos grupos de agentes nesse meu modelo. Então, as empresas vão vender bens e serviços para as famílias. As famílias vão vender ou alugar fatores de produção, como tempo de trabalho, aluguel da terra, aluguel de máquinas, para as empresas. É como se as empresas não fossem donas de nada. Elas sempre alugassem ou comprassem, no caso de horas de trabalho, um determinado recurso por certo tempo. Então, as empresas vão aqui, produzem aqueles bens e serviços e vendem para as famílias. As famílias, por outro lado, pagam por esses bens e serviços. Tá, então, a gente tem, por um lado, aqui o fluxo real de fatores produtivos vindo para as empresas e as empresas entregando bens e serviços para as famílias. Por outro lado, você tem o fluxo de renda, as empresas pagando pela terra e pelo trabalho das famílias e as famílias pagando pelos bens e serviços às empresas. Aí você vai dizer assim, tá bom, entendi esse modelo. Um lado compra, o outro vende, depois inverte, um compra, o outro vende. Tem sempre um mesmo fluxo. Por que esse modelo é importante, gente? Por duas coisas, para começar. Primeiro, porque se esse modelo é uma aproximação boa da realidade, tanto faz eu medir a quantidade de horas trabalhadas, o número de máquinas que estão sendo empregadas na produção, o volume de terras que está sendo alugado pelas empresas junto às famílias. Eu posso medir esse fluxo tanto pela a versão em vermelho, quanto pela versão em azul. Em outras palavras, trata-se de valor equivalente. E é isso que a gente faz quando a gente fala assim, o PIB do Brasil cresceu 5%, ou cresceu 2%, ou caiu 4%. Quando a gente mensura esse PIB, a gente está falando em valores em reais. Está falando de 5 trilhões de reais, 7 trilhões de reais. Esses valores, eles correspondem a um conjunto de bens e serviços que estão sendo negociados por um lado. Então, se esse é um modelo, perdão, se esse é um sistema fechado, o que passa nesse cano aqui, né, nessa tubulação vermelha, ele é da mesma intensidade e volume do que passa na tubulação em azul. Além disso, eu posso medir nesse ponto ou eu posso medir nesse ponto. Então esse modelo, embora ele seja muito simples e uma aproximação bem radical, né, uma simplificação bem radical da realidade, em que a gente deixa de fora um monte de coisa real, ele tem algumas implicações importantes. Primeiro, eu posso medir o ritmo de atividades da economia através de fluxos monetários. Segundo, eu posso medir através de quanto que está se negociando no mercado de fatores de produtos ou quanto que se está negociando no mercado de bens e serviços. Então, eu tenho duas possibilidades de ir buscar o meu termômetro, a minha medida do ritmo de atividade numa economia, que, em geral, a gente vai descrever depois, a gente chama de PIB, de Produto Interno Bruto, tá? Mais adiante a gente vai falar sobre isso, tá? Mas, de toda forma, um modelo simples como esse já nos dá essa percepção de como que os economistas vão fazer para mensurar o ritmo de atividade econômica de um determinado país ou região, tá? Tá. Tem uma outra realidade que pode ser observada em um modelo tão simples como esse. A gente vive hoje num momento de pandemia, com um desemprego muito alto,
e que a gente vê que, apesar de estar passando um aperto financeiro, os governos do mundo inteiro estão dando um jeito de gastar mais. Estão se endividando, estão imprimindo moeda, estão fazendo várias formas de sustentar um ritmo de compras, de gastos e de contratações, tá? Agora, vamos entender por que que isso acontece. E para entender, vamos olhar novamente para esse modelo aqui, mas vamos pensar em 1929, a grande crise do capitalismo moderno. Lá em 1929, para quem se lembra dos livros de história, a gente teve a quebra da Bolsa de Nova York, um fenômeno tão avassalador que gerou uma quebradeira mundo afora, fez com que as economias do mundo inteiro entrassem em parafuso e que criasse uma onda de pessimismo muito grande. Agora, vamos dar uma olhada neste modelo aqui do fluxo circular da renda, e vamos entender o que acontece quando a gente tem uma crise daquela natureza. Ora, imagine você vivendo num país como o Brasil, ou como os Estados Unidos, ou mesmo a Europa, e que vê essas notícias de que há uma grande quebradeira, de que as empresas estão fechando, de que o desemprego está subindo muito rapidamente. Se você é um cidadão e tem um trabalho, você vai pensar assim, poxa, pode ser que eu perca meu emprego no futuro. Então é melhor eu fazer uma poupança, é melhor eu guardar meu dinheiro agora. Então, as famílias vão pagar um pouco menos de bens e serviços no mercado, vão tender a comprar menos bens e serviços e, com isso, pagar um pouco menos de recursos aqui. Ora, mas perceba que se você parar de comprar bens e serviços, ou se reduzir bastante o seu nível de consumo, o que vai acontecer é que muitas dessas empresas não vão ter para quem vender. Se elas não tiverem para quem vender, o que elas vão fazer? Elas vão ter que diminuir o número de empregados, elas vão começar a demitir. E essa possibilidade vai reforçar a sua ideia de que você pode ser o próximo. Então, uma parte das pessoas está comprando menos porque já perdeu o emprego, está sem renda, está tendo que apertar o cinto para sobreviver, e a outra parte das pessoas está com medo de perder o emprego e, portanto, também está comprando menos. Se todos os consumidores começarem a comprar menos, as empresas não têm para quem vender. E se as empresas não têm para quem vender, a tendência é que mais e mais elas vão ter que demitir. Se elas demitirem, menos e menos pessoas vão ter que comprar. Então, o que a gente está vendo é que os fluxos, tanto de um lado como de outro, numa economia sujeita a essa crise de pessimismo tão forte, essa economia tende ao colapso. Quem tem recursos tende a gastar cada vez menos, quem não tem não pode fazer nada, senão tentar sobreviver com o pouco que tem. As empresas, vendendo cada vez menos, vão demitir, e a gente entra numa espécie de uma espiral destrutiva, tá? A economia circula em direção ao colapso. Tá? Então, o que acontece num momento como esse? Os governos vão lá e dão dinheiro, entre aspas, para as famílias. Estimulam, compram, contratam pessoas para fazer qualquer que seja o serviço. Então, lá na crise de 29, muitos governos contratavam uma pessoa para construir vidro, fabricar vidro e construir janelas, logo em seguida contratava uma outra pessoa para ir lá e quebrar as janelas e refazer. Você fala assim, não, peraí, Luiz, mas isso não faz o menor sentido. Bom, é claro, talvez seja um exemplo um pouco exagerado, mas a ideia é que o governo falava assim, eu precisava criar nas pessoas a confiança de que eu estou pagando pelos serviços e que esses serviços vão contratar outros serviços, que por suas vezes vai gerar renda para contratar outros serviços e assim vai. Tá? Então, a ideia do fluxo circular da renda nos dá uma medida de como que essa economia pode entrar em parafuso se a gente não cuidar direitinho de estimular a boa expectativa, a confiança das pessoas em relação ao futuro, tá? Existem várias maneiras pelas quais a gente pode criticar esse modelo. Algumas delas a gente até já deu aqui algumas dicas. A gente falou, por exemplo, que aqui não tem governo. Né? Nesse modelo que eu coloquei, não tem governo. No exemplo, eu coloquei o governo, mas esse modelo aqui não tem. Então, nesse modelo, a gente teria que contar com uma espécie de um grande empresário que entende bem a economia para falar, bom, vamos gastar
vamos contratar mais gente, porque pelo menos essas pessoas vão ter dinheiro para comprar os nossos bens e serviços, tá? Então, a primeira crítica que se pode fazer a esse modelo é que ele não inclui um agente muito importante nas economias modernas, que é o governo. Uma segunda crítica que se pode fazer também é que aqui não tem mercado internacional, não tem compra e venda de serviços de um país para outro. Na verdade, tem uma série de coisas que esse modelo não tem. Então, ele não é o melhor modelo de economia, mas ele é um modelo extremamente didático. E as lições que ele traz já nos servem para mostrar essa primeira mensagem. Os modelos econômicos, eles abstraem, eles excluem um conjunto muito grande de variáveis da realidade para ficar mais simples e, portanto, ser mais fácil de se compreender, de se manusear e, de alguma forma, de testar. Tá bom? Em breve eu volto para conversarmos sobre o modelo de fronteiras de possibilidade de produção. Um abraço a todos e até a próxima.